Se você trabalha com qualidade e acha que o maior problema da sua empresa é a auditoria ou a fiscalização, talvez esteja olhando para o lugar errado. Eu sou Eni e este é o Qualidade Sem Filtro, onde a norma encontra a realidade. Seja muito bem-vindo a mais um podcast Qualidade Sem Filtro. Hoje eu estou aqui com a Tâmara Isa. Gente, eu tô nervosa de entrevistar essa mulher. Ai, Jesus. Ela estava com o Caio Carneiro semana passada e agora eu vou ter a honra de entrevistá-la. Tâmara, se apresente. Quem não te conhece ainda, Tâmara Isa? Meu Deus do céu, muita gente não me conhece. É bem difícil, hein? É uma honra para mim estar aqui. Marini é uma grande amiga. Estou muito feliz por esse podcast, por estar aqui, pessoas incríveis que já passaram por aqui. Eu tenho certeza que esse podcast está impactando muita gente. Inclusive, eu já escutei bastante pessoas que estavam por aqui. Mas o Caio Carneiro foi um presente para mim, né? Participar ao vivo ali do podcast dele. Foi realmente assim, a gente pensa que um podcast não faz a diferença na vida das pessoas, mas faz todo sentido para mim, né? Eu amo podcast e é através de podcast que eu aprendo muito. Sou natural de Patrocínio, Minas Gerais, sou formada em tecnologia em cafeicultura, me formei lá no Cerrado Mineiro. Né, minha essência e minhas raízes são de lá, e há 4 anos eu estou aqui na nossa região, na cidade de São Sebastião do Paraíso, desenvolvendo o mercado do café, né, com uma equipe maravilhosa. Foi onde eu conheci Maria Eni e a gente está aqui para isso, para conversar hoje um pouquinho sobre esse assunto que a gente ama. Gente, falei com a Tâmara no off aqui que eu tava muito nervosa, porque é a Tâmara que me mostrou esse universo do café. Eu tive essa oportunidade de conhecer um pouco sobre café, o que eu estou vivenciando, sempre puxa a janelinha e falava, eu lembro da Tâmara falar isso, eu lembro da Tâmara falar aquilo. Então, realmente é uma honra, não menosprezando quem não passou aqui, mas eu tava muito ansiosa por esse dia, porque eu sei do conteúdo que a Tâmara tem, eu sei da bagagem, da propriedade, é uma mulher, assim, incrível, como mãe, como empresária, como amiga. Eu tô muito lisonjeada mesmo. Gente, a gente chora também no podcast, porque, meu Deus, eu vou ficar emocionada. De emocionar mesmo. Eu vejo que Deus presenteia a gente com algumas pessoas e eu me senti assim a todo momento. E ela fala que eu sou meio doida, porque às vezes do nada eu falo, Tâmara, obrigada. Ela se louca. Porque eu sinto que eu tenho essa gratidão com a Tâmara, que o que ela faz pela vida das pessoas muda mesmo a vida. Né? E não é à toa que a Tâmara tá onde tá. Né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essa vivência no campo, sobre essa espontaneidade que a Tâmara tem, de trazer o produtor para esse mundo de certificação, para trazer para a qualidade, porque a gente vai falar de qualidade, mas a gente vai falar da qualidade que é possível sim no campo. Então vamos aprender um pouquinho aqui com a Tâmara. Bora lá. Tâmara, vamos começar. É uma pessoa que produz, seja uma cultura perene, seja o que for. Como que essa pessoa pode trazer mais qualidade no dia a dia da vida dela no campo? Vamos falar no campo. Nada de teoria, nada de norma aqui. Tá, na prática mesmo. Eu acredito assim, hoje não tem como mais. A tecnologia chegou, inovação chegou no campo e não tem mais volta. Né? Então, há 10 anos atrás, né, enfim, que começou essa história de qualidade, de certificação, de protocolos, enfim, ainda era um pouco distante. Hoje já é uma realidade e já, na verdade, eu costumo dizer que a gente já está atrasado. Porque ainda há mentes que falam assim, será que vale a pena? Então, hoje, você ter qualidade no campo, tanto qualidade em processos, qualidade mesmo do produto que você está, né, ali dentro da fazenda, ou que seja de boi também, enfim, agropecuária. A qualidade no campo, ela é uma realidade imediata. Então, se a pessoa está produzindo, ou ela está ali no campo para produzir, ou para... Como é que eu posso dizer aqui, né? Para cultivar alguma coisa, seja, né? Enfim. Talvez ele sustento familiar, ele tem que pensar em toda essa qualidade do processo dele. Então é imediato. Como que ele vai fazer isso? Através de inovação, de busca de conhecimento. O conhecimento é tudo. Então ele tem sim que melhorar o ambiente dele sempre, seja para os colaboradores, seja para ele trabalhar, seja para ele desenvolver, né, melhorar esse ambiente. Por quê? Porque hoje tempo é dinheiro. Então tudo que ele puder melhorar em qualidade, ele vai ganhar em gestão, ele vai ganhar dinheiro. Entendi. Mas eu vou fazer aqui o advogado do diabo, né? Eu tô tendo essa curta experiência no campo. Meus avós tiveram um sítio, meu pai sempre gostou da terra, minha mãe também, mas eu não tenho uma vivência, uma certa propriedade para dizer isso. Mas a minha impressão, que às vezes eu vejo que a dificuldade que a gente tem, inclusive eu estava conversando com alguém antes sobre essas inovações,
que é difícil, às vezes, você falar a mesma linguagem de uma pessoa que foi passado de avô para pai, para filho. E, às vezes, eu vejo uma dificuldade também dos pais passarem a fazer essa sucessão para os filhos, porque os filhos, essa geração, está super antenada em tecnologia. Quando o filho vai falar isso para o pai, inclusive, estou lembrando de uma fazenda que eu fui, que o filho falou, não, pai, tem que fazer assim, tem que começar a comprar produto orgânico, sustentável. O pai falou, você está ficando louco. Vai acabar com a nossa lavoura. Então eu vejo assim a necessidade, corroboro com isso, mas eu vejo que quebrar talvez essa cultura e muito mais do que isso, mostrar para essas gerações que é possível sim você trazer tecnologia, eu vejo que é um desafio. Mas eu acho que é arroz com feijão. Vamos lá. Pega o tripé. Vamos lá. Qual que é o tripé? Vamos lá. A parte social da sua empresa. Como é que tá a parte social das fazendas? Arroz com feijão. Existe um programa de saúde e segurança? Sim? Não? Vai lá e vê. Existe exames? Existe treinamentos? Isso é a base. Então, quando eu estou falando de qualidade, é essa a qualidade. Existem alojamentos? Esses alojamentos estão de acordo com a NR? É sobre isso. A parte estrutural. Como é que está a minha parte estrutural? NR31. Pego ela e verifico ela. Proteção de polia, de cardan, tratores, manutenção. Até, eu falo assim, se a gente começar a ver a quantidade de manutenções que aquele trator está dando, sendo o mesmo ano equiparado a vamos pegar o mesmo trator, e um dá mais manutenção, o outro não tá, então não está na hora da gente avaliar aquelas anotações e jogar em planilhas, lógico, ou enfim, e a pessoa verificar, não, preciso trocar esse trator porque eu vou deixar de ter tantas manutenções que tá me custando X valor. Entendi. Gestão. Então, NR31, aplicou no estrutural? Aplicou. Parte ambiental. Tem o CAR? Tem o GEL? Estou de acordo? Tenho licenças do uso da água? Tenho? Sim? Não? Como é que está sendo meu manejo? Na parte agronômica, a mesma coisa. O que eu estou usando de produto? Mas eu estou com um agrônomo que realmente está me ajudando a construir um solo regenerativo, essa frase do momento, né? Sustentável, enfim, usa a frase que quiser. Pessoal, eu já nem sei mais o que usa para falar sobre isso, viu? Mas eu estou usando ferramentas que vão me ajudar a produzir melhor nesse solo. Está sendo efetivo ali, né? Então, a prática é essa. Então, quando eu falo de inovação, talvez a sua inovação na sua fazenda é começar com arroz com feijão. Entendi. Agora, se é aquele produtor que já fez o arroz com feijão, com essa parte de implantação, ele já tá assim, não, eu já faço tudo lindo e tudo maravilhoso. Então, peraí, eu já tô numa fase de chamar especialistas dentro da minha fazenda e a gente mapear o que a gente pode diminuir de custos e aumentar a produtividade, porque esse é o sonho de todo mundo. Né, implantar as melhores tecnologias, né, seja em insumo, seja em estrutura, esse é o sonho de todo mundo. Pessoas hoje que assim, o maior ativo hoje dentro das empresas são pessoas. E eu entendi que sem treinamento, eu poderia definir a qualidade no campo como treinamento. Treinamento Sério? geral, Porque se você treina a sua equipe, você treina a sua fazenda, não tem como pessoas treinadas e bem capacitadas não querer vestir a camisa e não diminuir o custo da sua empresa. Ou aumentar a produtividade, ou aumentar o que você precisa. Que é o que? Meta, dinheiro, enfim, né? Então, aumentar aí recursos. Então, eu poderia definir qualidade no campo como treinamento. A gente precisa realmente treinar mais as pessoas que estão no campo. E eu fico muito nervosa, muito brava, quando eu vejo produtores achando que parar um momento, olhar no olho do colaborador e falar assim, eu tô indo para aquele lugar, esse é meu objetivo, vamos comigo? E aí você vai porque muitas vezes é chegar lá, o cara é tratorista, ou o cara é trabalhador rural, apanhador de café, seja o que for. O cara não sabe pra onde que a fazenda tá indo. E aí o produtor, não, porque eu quero chegar nisso, eu quero aquilo, eu quero ganhar aquele concurso, eu quero... Mas o colaborador não sabe. Então não tem como ele agir com o mesmo sentimento, com a mesma intensidade que o produtor, né, eu falo, enfim, que ele gostaria que o colaborador agisse, não tem como. Então eu falo que hoje o nosso maior desafio no campo é treinar as pessoas a comunicar. Comunicação e treinamento é essencial. Eu acho que a qualidade está aí. O que a Tâmara está falando, a gente já conversou em outros podcasts, que é sobre implementação, né? Você trazer a qualidade de fato para o dia a dia. Tirar do papel, tirar do selo, tirar da norma e no dia a dia. E a gente já viu que a gente só consegue conquistar as pessoas que ela tenham ciência daquilo que ela está fazendo, ela sabe a importância, ela sabe que uma ação ou não uma ação, no que ela vai impactar dentro da fazenda. Então nada mais é que um alinhamento de objetivos e falar, vamos para o mesmo lugar, porque quando você obtém esse objetivo, não tem como outra pessoa não ganhar junto também. Exatamente. E Tâmara, assim, com certeza, de forma unânime,
tanto na fazenda, é só fazer um parênteses aqui, tanto na fazenda quanto nas indústrias, hoje a mão de obra, a gente vai nos nossos clientes, você também tenho certeza, é um desafio gigante essa retenção de mão de obra. Mas eu confesso que eu nunca tinha pensado disso para o campo, porque no campo é um trabalho teoricamente não mais fácil, mas teoricamente mais simples, né? Eu acredito que seja assim, Marani. Eu acho, na minha visão, tem uma oportunidade melhor no campo. A minha opinião é essa. Por quê? O cara que tá ali, dificilmente ele vai querer sair. Dificilmente. Se o cara quer sair é porque alguma coisa não tá ajustada. Então você tem que alinhar a sua expectativa com a expectativa do cara. Então, eu acho que é isso. Essa falta de comunicação, de alinhamento, de treinamento. Por quê? Somos seres humanos. Eu vou ousar dizer algo polêmico aqui. Eu ouso dizer, ouso dizer que às vezes o povo acha que o povo do campo não tá entendendo o que ela quer falar. E eu acho isso um absurdo. Por quê? Porque as pessoas têm sim que dar aquela devida importância pro cara. Né? Eu falo isso porque eu trago isso dos meus pais. Quantas vezes eu vi meu pai falando, mas o cara não falou isso. Daí, tá vendo? Então tem que falar com a pessoa também, seja o senhorzinho Gaspar que trabalha lá limpando a oficina. Fala com ele, conversa com ele. Olha, eu quero que a oficina... Quantos treinamentos, Marini, eu faço nas fazendas que agora eu entendi o porquê que você tá me enchendo o saco pra eu fazer essa planilha. Agora você entendeu? Por isso. Então não é porque eu quero te encher o saco, ou porque eu quero mudar a fazenda. Não, é porque a fazenda está indo pra esse ambiente. Vamos junto? E aí a fazenda todos os colaboradores começam a vestir a camisa. Então a qualidade no campo, ela começa na minha opinião, é quando o produtor, né, o empresário ali rural, ele vai olhar para a empresa dele e ajustar os pilares do arroz com feijão. Feito isso, ele começa a comunicar isso para os seus colaboradores também e treinar esse pessoal. Mão de obra. Esses dias eu estava vendo uma pesquisa que fala, não estou entendendo, tá faltando mão de obra, mas tem, sei lá, quantos mil desempregados? Qual é a conta que não tá fechando? Porque você tem desempregado e tá faltando mão de obra, o que tá acontecendo? Tá acontecendo porque as pessoas não estão se capacitando. As pessoas não estão se capacitando? Eu acredito muito nisso. Hoje em dia a gente quer ficar só no Instagram, rolando a tela, ao invés de sentar na cadeira e fazer um curso de 1 hora. Então, eu acho que a conta não tá fechando aqui. Porque se você vai... E eu falo, por isso que é um podcast. Eu falo que eu não fiz tantas especializações, mas eu acho que se contar horas de podcast escutado, eu devo ter assim, várias formações aí. Então, por quê? Porque a gente precisa aprender todos os dias. A buscar essa informação, independente da via que ela chega até você. Se é um podcast, se é um curso, se é um artigo. Hoje que a gente está vivendo esse podcast, no dia de hoje, inclusive, aconteceu um fenômeno que ninguém estava esperando, que era aquela chuva que veio. Isso chama o quê? Movimento. Se a chuva não avisa... Quem dirá as oportunidades, gente? Pelo amor de Deus. Tamaraísa. É verdade. A gente está passando por essas situações. A gente precisa estar em movimento. Hoje, você tem que se preparar. Você tem que... mas eu não preciso de treinamento de vendas. Aprende. Eu não preciso saber sobre fiscal. Aprende. Só para você aprender, conhecimento nunca é demais. Então, a conta não fecha por causa disso. Não está faltando mão de obra. Está faltando profissionalismo. Está faltando capacitação. Mas isso não é dever das empresas, é dever das pessoas também quererem buscar, almejar. Aí, lógico, as empresas têm que investir também. A empresa rural, ou seja, a empresa, enfim. Independente do nicho. Independente do nicho. Então, assim, essa é a minha visão de qualidade. A qualidade está aí, na minha opinião. Treinamento, capacitação e comunicação. Gente, sabe o que é o mais fantástico? Porque eu tava com uma ideia na cabeça, a Tamara com outra, a gente começou a conversar, o assunto foi totalmente desviado, só que ele veio de encontro que é algo que está muito em voga. Ontem eu estava numa empresa, eles falaram, nós gastamos 100 mil reais com rescisão esse ano. Esse ano nós estamos em julho. Não sei, podcast pode ser que vai em agosto. Mas eu falei, como? E é de uma cidade pequena. Eu falo, mas aqui não tem fornecimento de tanto assim de emprego, tanta oferta de emprego. E antes da Tâmara chegar aqui também, eu estava conversando com outra pessoa sobre isso. Então, só que é legal você trazer esse olhar diferenciado para o campo.
Tá? Eu gostei dessa frase que você falou, só sai quem não quer porque ele tem uma oportunidade melhor. Então a gente vai em fazendas, a gente conversa com as pessoas, que a pessoa tá 20 anos trabalhando lá, 15, 18 anos, porque se for comparar com o ambiente que é mais, onde eu atuo mais, onde eu faço mais auditorias, que é o industrial, é mais informal, você tem mais liberdade, você tem mais qualidade de vida realmente de fato. Mas talvez só isso não tá bastando, né, Tâmara? Não, e eu falo assim, essa qualidade no campo, a primeira pessoa, o primeiro ativo são as pessoas. Sem as pessoas não vai fazer nada ali. A gente precisa de gente para operar tudo. Então, como é que tá a expectativa da pessoa que está ali com você? Do trabalhador rural? Gente, eu falo isso sem sombra de dúvidas. As pessoas precisam ser ouvidas. O seu time precisa ser ouvido. Você precisa mapear o que está acontecendo ali dentro. Não é? Porque às vezes o que está na minha cabeça, Tâmara, não é legal para o outro. E aí você vai implantando, né? Enfim, a comunicação, os feedbacks, a pessoa. Aí, lógico, depois disso. Mas, vou fazer rescisão. Eu já passei por isso. Quantas rescisões eu não passei? E hoje, depois de tanto bater a cabeça, eu falei, gente, são pessoas, é treinamento. O treinamento tem mudado a vida, assim, de todo mundo. Então, às vezes, fala assim comigo lá no escritório, mas lá na fazenda o fulano falou assim, você escutou o que ele queria falar para você primeiro? Não. Recentemente mesmo, a gente foi numa fazenda essa semana, o mecânico estava lá na rua, aí eu parei, conversei com ele, e aí, você tá boa? Tô boa. Nossa, não sei o quê, e aí, você tá... Conversei com ele na amizade, às vezes é isso que as pessoas precisam entender. São pessoas, e isso é importante, as pessoas são pessoas. Antes dele ser um funcionário, ele é uma pessoa. Então, a gente precisa trazer isso pro campo. Né? O cara quer ser ouvido, e quem tá vindo pro campo agora é a nova geração. E aí? Essa nova geração, a gente estava falando sobre isso também, e todo momento que a Tâmara tá falando, tá vindo uns flashes na minha cabeça durante essa semana que eu passei. Primeira palavra que ela falou que me chamou muita atenção, a comunicação. Eu escutei muito essa palavra essa semana, muito, muito, muito. Que a comunicação ela não é clara, ela não chega íntegra até quem vai ouvir, o receptor, não alinha ali as expectativas. Então, eu não estou querendo ser repetitiva, mas eu falei muito isso ainda hoje, antes da Tâmara chegar, então eu falava muito sobre isso, a comunicação, e esse alinhamento ele é essencial. Mas no campo, realmente, talvez por essa informalidade, por não ser 4 paredes, mesa, cadeira, essa comunicação se perde. Né? Então, se vai ser ali o gerente da propriedade, ou se vocês vão fazer um calendário, a gente tem que pensar quais são as ações que nós vamos fazer para esse ano, para que a gente possa falar com as pessoas. Porque a gente sabe que o dono da fazenda, o gestor, às vezes é muito corrido, mas qual que é a oportunidade que nós vamos achar de encontrar, da gente conversar, da gente sentar para saber como que tá, para alinhar a expectativa? Porque a minha impressão que eu tenho é que às vezes as pessoas correm disso. Às vezes elas não querem ouvir. Porque as pessoas hoje não têm essa habilidade. Então, por isso que eu tô falando. As pessoas precisam se profissionalizar. Não tem como mais ser um produtor que não pensa que precisa melhorar. Uma melhoria. A melhoria contínua tem que estar presente sempre. É uma evolução, sempre. Nunca vamos chegar no 100%, né? Então, é muito complicado, porque é muito intempéries. A gente passa por variáveis N situações. Isso nunca vai ser 100%. Mas o que a gente puder manter em evolução, isso pode, da mesma forma que eu vou fazer o mesmo comparativo de um programa de saúde e segurança. O programa de saúde e segurança, ele foi feito para a gente seguir? Foi feito para a gente seguir. Ele vai seguir 100% daquele plano ali? Pode até seguir. Aquilo vai excluir a possibilidade do colaborador não usar o EPI ou do colaborador... Enfim, do colaborador não se machucar, mesmo você tendo todas as proteções de polia, tudo, né? Enfim, todas as proteções necessárias para a saúde e segurança dele, vai excluir? Não. E por quê? Mas vai diminuir. Sim. Ele vai mitigar o risco. Da mesma forma que quando eu começo a melhorar o ativo humano da minha empresa, eu começo a diminuir o risco de quê? De rescisão. Porque aí eu começo a melhorar, porque eu vou começar a engajar. Porque eu acredito que todo mundo sai de casa para trabalhar, porque precisa trabalhar. Ganhar pão. Né? No final do mês a gente tem que pagar a conta. Então, ninguém vai querer. Então, por que o cara vai sair dali da fazenda? Se você tá melhorando cada dia mais. Entendi. Lógico, às vezes quer alçar voos, enfim. Mas não tem como. E a gente tem que pensar nessa retenção. Então, a qualidade é isso. A gente puxou um pouquinho mais para a questão da mão de obra, é um assunto que eu gosto muito. Mas, assim, no geral, na qualidade do campo, na prática, é você ver o tripé e fazer o arroz e feijão do tripé. O ambiental, o social e o econômico. Viu isso, analisou isso, aí você começa a fazer as inovações na fazenda.
Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma fazenda, independente do que for, ela olhar para aquela fazenda, que eu já sei que os produtores fazem isso, é uma das coisas que inicialmente mais me chamou a atenção. Às vezes eu entrava na fazenda super simplesinha, tinha lá um quadro. Aí ali tinha uma projeção de chuvas, quanto que ia chover, quanto que eles usam de insumo. Achei muito legal essa gestão, porque a gente não está falando aqui de estudo, a gente não está falando, quando a Tamara às vezes fala de capacitação, principalmente esse lado humano, mas é da pessoa querer, buscar, entender. Ela não precisa ser formada, ela não precisa ter pós-graduação, não é nada disso. Mas ela olhar para a fazenda dela, que é uma indústria, não deixa de ser uma indústria, de uma forma gerencial, né? Então, não é à toa que uma da norma da Reinforçar lá, esse primeiro capítulo é a gestão. Porque você precisa fazer funcionar, né? Os dados, indicadores lá, é isso. É você produzir mais, gastando menos, você olhar para o seu ativo, que é a mão de obra. E nunca vai ser, a grama verde do vizinho nunca vai ser igual a sua grama verde. Nunca. Não tem como. Você pode, por quê? Porque o fulano tem tantos colaboradores, você tem tantos. Você está numa região X e ele está na outra. Você pode ser vizinho, mas você tem recursos para ter tantas coisas, o outro não tem. Então, é muito difícil. Você pode ter o mesmo quadro de funcionário, inclusive trazendo para essa realidade. Você pode ter o mesmo quadro de funcionário, a mesma quantidade, o mesmo organograma, mesmas funções, mesmo jeitinho, mesma coisa. Mas são pessoas diferentes. Nunca vão agir da mesma forma. Então, assim, por isso que nunca tem como a qualidade, ela é muito no campo, você tem que olhar para dentro do seu arroz com feijão, dentro do tripé da sustentabilidade, disseminar isso de alguma forma, e depois você vai melhorando. Aí você vai trazendo inovação, tecnologia, Entendi. Então eu acredito que seja isso. Mas eu acredito que independente de certificação, independente do que for, é possível sim você gerenciar a sua fazenda. Pode ser pequenininha, pode ser grande, mas você ter ali tudo que a Tamara falou, todos os tripés, que nada mais é a organização, você ter a manutenção preventiva dos seus equipamentos. A gente tem um exemplo claro que aconteceu agora. A gente tem uma fazenda de 8 hectares, certo? Essa fazenda em específico precisava de um local de embalagem vazio. Ele tem um chiqueiro desativado. A gente colocou telha, colocou uma telha, brasilite, será que nós chamamos aquilo? E fez a tela em volta. Olha! Temos o cômodo que precisava da embalagem vazia. Acabou, gente. Resolveu o meu problema. Então, porque cada fazenda é particular. E seja uma agricultura familiar, ou seja uma fazenda de 1.000, 2.000, 3.000 hectares, aí você vai usar o recurso que você tem. Mas tem que começar pelo tripé. Se a gente começar pela base. Sim, e se a gente olhar para o Brasil, a gente sente essa diversidade no próprio Brasil. Nossa. As regiões não são iguais, os sotaques não são iguais. Então imagina, você tá numa região aqui, você vai para outra região e nada mais é do que daqui a fazenda. Mas eu acho que o importante que a gente quer frisar é que é possível sim. Usar esse jargão que a Tamara utilizou. Arroz com feijão. Antes de qualquer coisa, faça o arroz com feijão, porque isso vai ser feito para você. Não é para mostrar para visitante, é que você vai sentir isso no seu dia a dia. Uhum. Conversar com o seu colaborador, ter essa relação um pouco mais estreita, entender se tá bacana. Você vai tirar informações às vezes de uma conversa bem superficial que você não saberia se você não tivesse essa proximidade. Eu lembro que às vezes uma fazenda o pessoal fala, o dono passa aqui e nem olha, nem fala um bom dia. Né? Então é ter essa proximidade, é saber da importância da pessoa que está ali colhendo o grão do café. Se essa pessoa se sentir valorizada, importante, ela saber do propósito dela ali, que não é só tirar o grão e deixar, se eu colher aqui 70% deixar 30%, é você que vai ter prejuízo. Então é esse olhar, é o olhar humano, é o olhar da gestão da sua fazenda, é você ter ali calculado que seja em caderninho, independente do método, mas você saber quanto você colheu, quanto que você gastou, se não tem outras opções no mercado de agroquímicos, o que o pessoal está utilizando. Principalmente, eu vejo que você faz muito isso, em feiras, fazer esse network, conversar com as pessoas. A gente conhece muita gente, a gente traz muita novidade, então isso é bacana. Né? O pessoal fica feliz, né? Você sai dali, você encontra com uma pessoa, nossa, aí vai lá e dá negócio. Então, assim, é legal isso, né? E essa vivência é importante também, você busca informação, é igual eu falei, tá em movimento, tem que estar em movimento, se parar... Porque às vezes você tá aqui e você só trocou uma informação com a pessoa, você acha uma solução para o que você tá passando. A Tamara mencionou no Instagram. Quando vem aqueles KPIs de tempos que eu gasto no meu telefone, tem muito tempo gasto no Instagram. Só que eu sigo pessoas, eu sigo empresas
Eu sigo certificadoras, eu sigo pessoas que eu me espelho, porque às vezes numa simples postagem do Instagram, eu aprendo algo que às vezes num curso de 50 horas eu não aprenderia. E hoje a gente sabe vários insights. O campo hoje, raramente um campo é que não tem Wi-Fi, né? Que não tem acesso à internet. Então você consegue fazer vários cursos online, tem vários cursos gratuitos. Muito curso. Senar é, assim, incrível. Pois é, então dá para correr atrás dessa informação. Então, assim, a nossa dica de hoje seria qual? Eu acho que a gente tem que se capacitar. A pessoa tem que se capacitar. Seja o produtor, seja o prestador de serviço, seja o colaborador, acho que todo mundo tem que se capacitar. Aí você que vai achar a melhor via para você, que seja o podcast. Exatamente. A gente estava falando isso de ontem lá no escritório. Eu tô assim, eu Tâmara, aprendo muito. Eu sei, eu busco na memória momentos, eu tô na academia, eu lembro do cara falando naquele momento que eu aprendi lá na academia. Então, já o meu marido, não. Ele não vai aprender se você botar um fone de ouvido na orelha dele. Ele tem que ser no tete a tete ali. Senta aí, vamos aprender agora. A forma de aprendizagem dele é totalmente diferente. É totalmente diferente. Até você descobrir a sua forma, Até descobrir a forma. Que faz mais sentido para você. Ou buscar quem vai te ajudar. Então, você tem que estar em movimento. Gente parada não vai lugar nenhum, não. É verdade, gente. Tâmara, eu queria ficar falando mais com você. Acho que daria até 5 horas da tarde, não, gente. Não, a gente continua depois do podcast. Porque a gente escolheu um tema, mas mais uma vez, muito obrigada, muito mesmo. Eu acho que a gente tem, sim, pauta para vários outros podcasts, para muitos outros. Novamente, queria agradecer a você, a Laís, que veio aqui. Eu me sinto tão querida, sabe? Porque eu sei o tanto que é corrido para todo mundo hoje. Eu sei que o tempo hoje é o maior ativo das pessoas. E a pessoa se preparar, né? Eu vejo que a pessoa se prepara, vem com o maior carinho, né? Vem por consideração. Eu vejo que o meu propósito não está sendo em vão. Que é um desses podcasts que eu falei várias vezes com a Tâmara, mas como que eu vou fazer? Eu não tenho estúdio. Um dia eu conversando com ela, eu vou fazer. Então, a intenção é essa, é levar a informação, porque eu acho que a gente tem que deixar nossa marquinha no mundo, alguma coisa a mais que a gente faz, e eu espero que se esse podcast fez sentido para você, se você conhece uma pessoa que vivencia isso no campo, manda mensagem pra gente, pode questionar, pode mandar dicas de temas também, que essa é a nossa intenção, é trazer informação atrelada à qualidade, o mais no dia a dia de vocês. Muito obrigada, Tâmara, mais uma vez. Imagina, Mariana, eu estou muito feliz de estar aqui. Tenho certeza que é um podcast que tem um propósito muito forte. E se te conforta, o Caio Carneiro falou a mesma coisa, viu? Que várias vezes ele se pega se perguntando por que ele está naquele podcast. Olha. Então, assim, acho que isso acontece com todo mundo. Do podcast que está começando, aquele que já tem uma estabilidade. Acho que a informação nunca é demais. Então, se você sente que você deve continuar sempre, eu tenho certeza que tem alguém que precisa ouvir isso. E se a gente impactou uma pessoa, a gente já ganhou a vida. E pronto. O que é uma pessoa no mundo? É muita coisa, gente. Eu quero ela comigo, assim, ó, sempre. Muito obrigada. Muito obrigada, Tâmara. pessoal. Gente, você sabe que qualidade não é só norma, qualidade também é decisão. Muito obrigada, até mais.